Olá, vamos dar continuidade então às nossas palestrinhas de estudo. A gente abordou na última ocasião aquela evolução e transição, e agora a gente gostaria de falar então sobre esse desabrochar do psiquismo, que o nosso querido Mestre Jesus nos ampare, para que a gente tenha bastante simplicidade, alegria e produtividade nessa atividade. Então, a gente estava falando naquele processo da evolução do átomo ao arcanjo, né? E paramos ali pelo início do ser humano até hoje, mas pulamos um pouquinho, então, nessa lacuna. Nós gostaríamos de falar, então, sobre esse desabrochar lá do Paleolítico até a nossa atualidade agora. Ou seja, saindo daquele embrutecido para essa sensibilidade maior que nós estamos conquistando e cada vez mais, né? E nós queremos começar então com a revolução humana que ocorreu. Nós viemos mais ou menos há 2,5 milhões de anos como Homo, né? Saímos do macaco, fomos para o Australopithecus, que ainda não era Homo, e aí entramos como Homo, e aí tivemos Homo erectus, Neandertal, enfim, e até chegar mais ou menos 200 mil anos atrás, 150 mil, 200 mil, ao Homo sapiens, que é da qual nós descendemos, e há 30 mil anos atrás deu um boom, que é a chamada Revolução Humana. Então, essa ideia que nós tínhamos meio linear, ela tem alguns saltos. Quando nós passamos do Homo sapiens comportamentalmente arcaico para o Homo sapiens comportamentalmente moderno. E é interessante as características, porque nós tínhamos uma musculatura mais pesada, esqueleto mais robusto, ossos cranianos mais grossos, nós éramos mais grotescão e, de repente, começa a surgir uma musculatura mais leve, esqueleto mais grasso, ossos cranianos mais finos. Nós não vamos entrar aqui numa área que seria, que os amigos espirituais nos falam, que eles trabalharam o perispírito dos nossos antepassados, lá no Paleolítico, para que viessem a migração de espíritos que iriam impulsionar também a Terra. Mas a gente percebe essa mudança bem grande na parte da ecologia. Ali nós girávamos em torno, como caçadores-coletores, em pequenas regiões, máximo 20 elementos girando em pequenas regiões, e passamos a desbravar novas regiões. Os nossos instrumentos de pedras, que eram há milênios, né? Aquela pedra lascada bruta, nós passamos a fazer cabos, arcos, canoas, projéteis, né? Usar ossos, chifres, lâminas, microlâminas, enfim, realmente fomos nos especializando cada vez mais. Começamos a formar aldeias maiores que nós não tínhamos, né? E parece que está tudo isso muito ligado ao surgimento do verbo, né? Que vai gerar o que se chama a humanização, né, daquela criatura primitiva que nós éramos, através de um boom, de um desenvolvimento na nossa área de Brodmann, essa parte frontal aqui do cérebro, que é a nossa capacidade de refletir mais e desenvolver mais a nossa capacidade de administrar a nossa vida. O Paulo D'Água Rondo, que eu sempre, quando cito ele, eu digo assim: o que vocês encontrarem de vídeo, de artigo, de livro dele, vai atrás, procurem, assistam, porque é um espetáculo, é alguém que eu admiro profundamente. E nesse livro Evolução e Cérebro, ele nos aborda que o comportamento social agiria como uma pressão seletiva, pois em primatas há uma correlação entre o tamanho do cérebro e o tamanho do grupo, possivelmente devido à pressão por interações sociais mais complexas. Então, como a gente disse, a gente andava no máximo em 20 indivíduos, e com o verbo nós conseguimos compreender mais uns aos outros e fomos aumentando o grupo. E o aumentar o grupo também desenvolveu as nossas potencialidades. Então, quanto mais nós vivemos em sociedade, mais desenvolve as nossas potencialidades. E Emmanuel nos coloca assim, no A Caminho da Luz: os séculos correram o seu velário de experiências penosas sob a fronte dessas criaturas de braços alongados
e de pelo denso, Emmanuel através da psicografia do Chico Xavier. Até que um dia as hostes do invisível operam uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos nas regiões siderais em certos intervalos de suas reencarnações. Lembra, nós já vimos abordando que nós somos sempre amparados por um universo superior atendendo nosso desenvolvimento aqui. Sempre fomos e continuamos sendo. Sempre há um amparo do alto. E nesse período em que nós estamos ainda muito animalizados, nós somos amparados até nos nossos apetrechos físicos, digamos assim. Então, André Luiz também, no livro Evolução em Dois Mundos, através do Chico, nos coloca assim: é assim que, atingindo os alicerces da humanidade, o corpo espiritual do homem infraprimitivo, sob a assistência dos instrutores do espírito, recebe intervenções sutis nos petrechos da fonação, para que a palavra articulada pudesse assinalar novos ciclos de progresso. É interessante que isso aí foi escrito na década de 50, 60 anos atrás, né? E a ciência hoje coloca a existência desse Big Bang linguístico, como ela chama, ou seja, uma mudança brusca na posição da laringe nos sapiens, né? E nós passamos do grooming dos primatas, o Dunbar nos coloca, para a linguagem verbal, né? Que é o chamado mamanhês, né? Nós saímos, já sabe, por exemplo, que o Neandertal, pelas estruturas ósseas que se tem, ele não tinha a área da linguagem desenvolvida, nem a área da fonação. Isso foi surgir realmente mais recentemente, nós tínhamos mais o grunhido. Nós passamos a verbalizar, e a Dean Falco nos fala na linguagem dirigida aos bebês, que é aquela ideia assim, quando a gente fala com crianças, diz, ai, que bonitinho, onde é que tá? Tá aqui, ai, que lindo. E a gente parece estar meio bobalhão falando assim, dizer, por que não fala direito? Porque é interessante isso, o nosso cérebro primeiro pega a entonação, pega a musicalidade, a entonação, para depois começar a articular as palavras. Nós temos aqui a Isabela, que vai nos mostrar um pouquinho. Está falando. Fecha a porta. Por que fechou a porta? O que tu quer fazer lá fora? O papai fechou a porta para tu não ir lá brincar lá fora. Está se expressando, só na entonação. Quer que o papai abra a porta? Para quê? O que tu vai fazer lá? Tranquilo? Que coisa linda, né? Então, essa beleza do nosso desenvolver, aqui nós vemos uma criança, mas ele ocorreu no nosso desenvolver como humanidade, gera a nossa capacidade. Então, se nós conseguimos verbalizar, nós conseguimos pensar. Porque nós só podemos pensar com o que falamos, com o que verbalizamos. E começamos a construir os símbolos, uma compreensão mais aprofundada. O Cassiano nos fala que o Homo sapiens passa a ser o Homo simbólicos, né? Os símbolos constituem. Nós vamos ter um estudo só sobre essa área aí. Então, quando nós falamos em psique, nós gostaríamos de abordar a psique de uma maneira... Não estamos falando no espírito, estamos falando na psique, nosso desenvolvimento aqui, que seria um somatório das nossas experiências, né? Nossas memórias, nossas experiências, atuando no nosso cérebro, no desenvolvimento do nosso cérebro, com o amparo que nós também recebemos, na construção do nosso corpo físico e espiritual. E o que é interessante, as estruturas cerebrais vão atuar nos nossos conteúdos psíquicos e eles também. Então, nós temos que trabalhar a psique como um todo, sempre corpo-mente. Essa vai ser sempre a ideia. E nesse processo de evolução natural, nós vamos ter os chamados transtornos, né? Que é o chamado preço pago por. Então, por exemplo,
Agravos à coluna vertebral, hérnias de disco, lombalgia, é o preço pago pelo Homo sapiens pela postura ereta. Eu gosto de brincar assim, se tu está com dor nas costas, volta a andar de 4 que passa. Mas nós não fazemos isso, né? Nós agora já andamos em 2 pernas. E estamos adaptando, estamos construindo, então estamos ainda pagando o preço da evolução, digamos assim. Mas não é um pagar culpa, né? É o desenvolver nosso natural. Isso é que é bonito de ver. Então, como a gente diz, a psique naturalmente adoece também, vamos botar entre aspas, que seria assim, se desarmoniza sem culpa, né? E essa eu acho que eu gostaria que fosse a tônica do nosso estudo, né? É o nosso processo normal de desenvolvimento, né? Nós estamos no desenvolvimento do animal, desenvolvendo do animal ao ser humano e do ser humano mais evoluído, né? Então, por exemplo, a psique obesa. Postula-se que haja uma relação entre a seleção de genes para a obesidade e os de encefalização, sobretudo a partir do Homo erectus. Nos longos períodos de escassez de alimento, nós tivemos vários períodos glaciais, períodos muito difíceis na nossa evolução. Nas últimas centenas de milhares de anos, quando ocorreram os períodos glaciais, os indivíduos com genes que favorecessem o armazenamento de gorduras e ou genes relacionados a comportamento alimentar de maior voracidade, principalmente por carboidratos e gorduras, e menor gasto de calorias, foram positivamente selecionados e sobreviveram. Tá? Uma chuvinha lá fora. Então a gente pensa assim, nos períodos glaciais, quem sobreviveria? Ele ou ela? Né? Então veja que interessante. O nosso cérebro passou a registrar que é importante uma camada de gordura. E é claro que isso vem trazer para nós, hoje em dia, uma epidemia mundial de obesidade, a qual nós temos que estar atentos, né? Se antes faltava alimento, nós tínhamos que armazenar, nós hoje temos a despensa, temos o armazém, então nós temos que trabalhar isso. Mas é uma mecânica evolutiva que nós estamos aprendendo. A psique e a sexualidade. Aparece nos organismos multicelulares para gerar variedade genética e fenotípica, fundamentais para a adaptação e a evolução. O que seria a variedade genética e fenotípica? Se nós não tivéssemos, digamos assim, essa troca genética, nós teríamos um único DNA. E no momento que alguma coisa atacasse esse DNA, a espécie sumiria. Nós tivemos, por exemplo, a peste bubônica, matou 2/3 da humanidade na Europa, dos europeus. Imagina, 2/3. Mas por que não matou os 3/3? Porque existiam seres mais resistentes, indivíduos mais resistentes. A gente, nesse período do corona, nós percebemos também que existem indivíduos mais resistentes, indivíduos mais suscetíveis. Isso faz parte também dessa mecânica para adaptação e evolução. Esse tempo nós estávamos aqui perto onde eu tomo café, tem uma área onde tem sempre passarinhos, café da manhã, a gente joga pãozinho para eles. E esse tempo nós vimos um passarinho que levantava o peitinho assim, se sacudia todo. Eu até chamei minha esposa a atenção, olha ali ele. Aí nós fomos olhar melhor, tinha uma passarinha. O que é isso? A corte e a entrega. A grande maioria dos animais exigem a corte, né, fazem a dança, o pavão abre o leque, os passarinhos aumentam a plumagem para conseguir conquistar o outro. Então, quanto mais nós aparecermos, mais nós vamos querer conquistar. Isso é um processo nosso, assim, né? É interessante que nós vamos ter os hormônios masculinos e femininos, mas com relação ao impulso sexual, à excitação, a testosterona é que vai atuar em ambos. E aí tem esse estudo muito interessante do Winfield, que ele foi replicado várias vezes, foi repetido várias vezes, e já está mais do que comprovado que é a chamada hipótese do desafio. Quanto maior a quantidade de testosterona nos animais, maior o comportamento sexual. Menor a testosterona tem um comportamento mais parental.
Então, quanto maior a testosterona, mais poder ele vai ter, né? Então, vai ser o macho alfa, vai ser a família do macho alfa, enfim, né? Mais poder, mais prazer, porque daí eu vou ter, consequentemente, mais quantidade de cópulas. Veja que interessante esse mecanismo. Só que isso vem na nossa evolução. E esse mais poder gera mais prazer, já está inerente ao nosso psiquismo, a nossa capacidade de pensar. Nós pensamos assim. Então, para nós é fundamental ter a razão. Olha que coisa interessante isso, né? Porque se eu tenho a razão, eu tenho o poder, eu estou com a razão, não tu que está com a razão. E a gente sofre com isso, né? Porque já passou esse período, né? A gente quer ser aquele que sabe, aquele que está com a última palavra. Como dizia Sócrates, só sei que nada sei, né? Estamos todos aprendendo, gatinhando, né? Mas é interessante essa questão do poder, mais prazer, desde quando ela foi detectada? Isso que eu acho apaixonante nesse estudo. Em peixes já existe isso. Em anfíbios, em répteis, em aves e em mamíferos, que somos nós. Então, há quantos milhões de anos essa estrutura existe em nós, né? Então, calma no processo de evoluirmos, né? Em 2008, nós tivemos aquela queda nas bolsas, aqueles processos todos, em toda a Europa, e nós tivemos com isso muitos suicídios, e aqui eu trouxe como exemplo uma passeata de viúvas de suicidas na Itália. Olha que coisa impressionante isso. Então, perdia o poder econômico, achava que tinha perdido o poder e preferia morrer, né? O período em que nós vivenciamos do corona, muito correu também com isso, né? E são mecanismos que nós trazemos atávicos em nós, assim, que a gente tem que estar atento a isso. Sexualidade e prazer. A atividade sexual libera ocitocina, vasopressina, dopamina, serotonina, algumas endorfinas, enfim, mas que vão nos dar prazer. Mas o que é interessante é a ocitocina. Nós não vamos deter aqui, vamos falar isso em outro trabalho, mas a ocitocina, né, já tem muitos estudos sobre isso, ela reforça os laços afetivos. Então, o indivíduo que tem ocitocina em nível mais elevado, ele é mais fiel. Olha que interessante. E se entrega mais. Então, às vezes, a gente tem uma certa preguiça, né? O casal tem uma certa preguiça em ter relação sexual, mas é isso que vai dar uma ampliação nos laços afetivos, uma entrega maior. Então, como é interessante a gente fazer um esforço até para a relação sexual com o amor, né? Que é que nos alimenta, acima de tudo. E quando nós falamos em impulso sexual, o André Luiz coloca num dos seus livros o roçar de células, né? E está aí uma colocação, né? Querida, vamos roçar as células, né? Mas, na verdade, ele diz assim que nós devemos ir além do roçar das células, ou seja, a relação sexual com o amor, porque nós vamos estar trabalhando com um impulso muito mais profundo, muito mais pleno, muito mais amplo, né? Que são as forças criativas do ser. E que elas podem estar ativadas em nós, e nós podemos trabalhar isso com ou sem relação sexual. Vejam como é fantástico esse poder. A arte, a beleza, a sensibilidade, são esses impulsos da força criativa, criativas do ser, e que nós podemos trabalhar isso, desenvolver isso. São mecanismos em que nós nos encontramos atualmente, de ter ou relação sexual com amor, com muito mais sensibilidade, com muito mais beleza, ou desenvolver também esses potenciais com muito mais grandeza em nós, mesmo não tendo relações sexuais. A psique ansiosa. A gente vai pegar alguns aspectos desses transtornos que às vezes a gente cai e que, na verdade, seriam coisas boas para nós, né? Do que surge essa ansiedade muito comum, né, na nossa humanidade, né? Vem dessa bolinha verde ali, pequenininha, né, chamada amígdala. Bem no meio do cérebro nós temos, não é a amígdala da garganta, é uma amígdala lá no meio do cérebro, aquela partezinha mais roxinha ali, é o hipocampo. Ali no hipocampo nós guardamos os fatos, as memórias de fatos.
E na bolinha ali na amígdala nós guardamos a memória emocional. E ela vai ser fundamental para a nossa sobrevivência. Então a gente já narrou isso algumas vezes, vai repetir. Eu estou caminhando num campo e olho para o chão e vejo assim, é uma cobra ou é uma corda? É uma cobra ou uma corda? Aí eu chego perto para ver uma cobra, a cobra me pica, eu morro. Lá estou eu numa outra vida caminhando pelo campo, né? Aí olho, é uma corda, é uma cobra, é uma corda, olho, chego perto, pim, me pica, eu morro. Aí o cérebro diz, não, vamos parar com essa bobagem, né? Para isso, então, tem a amígdala. Quando tu vê que pode ter um perigo, dá um pulo, sai para trás. Depois tu vai ver se é corda ou cobra, não vai morrer de novo, né? Então, a amígdala, quando ela vê que tem alguma coisa que possa ser perigosa, ela lança na corrente sanguínea as chamadas catecolaminas, que é adrenalina, noradrenalina, e aí nosso coração começa a pulsar, porque daí aumenta a pulsação sanguínea para que nós tenhamos maior irrigação nos músculos para correr, maior irrigação no cérebro para perceber melhor, maior ampliação da caixa torácica para ter mais capacidade de oxigênio, de respiração, que era o tempo que nós éramos animal, luta ou fuga, né? Esse mecanismo. Só que a amígdala ela continua em nós do mesmo período daquelas épocas lá que nós éramos animal, luta ou fuga. E hoje em dia nós ainda trazemos esse processo. A gente sai de casa e diz, apaguei o fogão, não apaguei o fogão. Ah, apaguei o fogão. Eu paguei aquela conta, não paguei aquela conta. Ah, paguei aquela conta. E a gente está sempre com esse disparo da amígdala. Então a gente tem que primeiro descobrir, é uma amígdala disparando. E conversar com ela, calma. Né? Veja que interessante essa visão evolucionista da ansiedade. O cérebro não mudou muito, o Ledoux nos fala. As funções da amígdala, de novo, em peixes, répteis, aves e mamíferos, variaram relativamente pouco. O que mudou foi a forma de processar os estímulos, a complexidade comportamental das respostas. Então, nós ainda temos aquele disparo. Os quadros de ansiedade muito frequentes nos seres humanos atuais são vistos por uma perspectiva evolucionista como uma hiperresposta disfuncional desses sistemas de medo e alarme. Seria como um detetor de fumaças regulado em um nível de muita sensibilidade. Então, a gente está toda hora tendo esse mecanismo. O que vai gerar essas respostas de medo e alarme? Né? Elas podem ser geneticamente determinadas, ou seja, os meus avós, os meus pais já trazem uma estrutura física com uma estrutura mais tensa, né? A história do meu país e da minha, digamos assim, dos que vieram para o meu país, né? Os imigrantes, se são mais tensos, eu vou trazer essa história em mim. É muito interessante isso, né? Pode ser aprendido através da observação de outros indivíduos. Então, a gente, desde pequenos, olha, cuidado, aranha, eu já fico meio assim com aranha, vamos supor assim, né? Ou atravessada por significados simbólicos compartilhados culturalmente, que às vezes são mais sensíveis, mais sutis, mas que também podem nos pegar. Até que a ciência trabalha de maneira muito bem colocada esses aspectos, mas nós gostaríamos de aumentar um pouquinho a visão espírita, que são os conteúdos psíquicos de vidas passadas, as nossas experiências de vidas passadas, que também vão trazer tendência a esses medos, a essas ansiedades. Então, existem vários transtornos de ansiedade, nós vamos pegar só um aqui, por exemplo, o transtorno fóbico. E veja que interessante, por exemplo, esse aqui, ó, triscaidecafobia. O que é isso? É um transtorno sério fóbico. Medo do número 13. E alguns vão dizer assim, como assim? Medo, mas tem pessoas que têm horror do número 13. Veja que interessante, né? Por que isso, né? Esse tempo nós estávamos num hotel, eu e minha esposa, no Rio de Janeiro, lá, e eu mostrei para ela, num hotel com vários andares, aí chegava lá o 10º, no elevador de ali, andar 12, andar 14, o hotel não tinha um andar 13.
Porque se aquela pessoa que tem triscaidefobia entra num hotel e tem um andar 3, ela vai embora. Se tem um apartamento 3, ela vai embora. Se ela pega o banco do avião 3, ela troca. Olha que coisa louca. E do que isso? Né? É interessante isso aí. Provavelmente venha de uma harmonia que nós temos, que é o que se fala, então, atravessada por significados simbólicos compartilhados culturalmente, né? A divisão de um círculo, que é uma figura perfeita, harmônica, ela pode ser dividida em 12 espaços de 30, né? Que vão dar os 12 meses do ano, que vão dar os 12 signos, que vão dar os 12 apóstolos. Então, o 13 não é legal. O 13 está fora desse contexto de harmonia. E a pessoa cria uma fobia com isso. Nós somos muito loucos, né? Nós somos muito interessantes esse mecanismo. E nós temos várias pessoas que têm horror a ventanias. Quando começa uma ventania, elas quase surtam. Tem pessoas que têm medo de gatos, aranhas, enfim. Né? Claustrofobia. Quantas vezes no passado, mesmo na nossa medicina mais adiantada, da Idade Média, a pessoa morria, eles botavam um espelhinho. Se não está embaçando, parou de respirar, morreu. Enterra. E quantas vezes nós estávamos em coma, com o mínimo de respiração, e fomos enterrados vivos? Quantos de nós? E agora temos aquela claustrofobia. Quantas agressões nós tivemos naquelas invasões? Quantos dramas? Então, são estruturas do nosso desenvolver, da nossa evolução, que ainda traz essa ativação em nós. Né? O Robert, da Yardley, nos fala nesse livro, Livro de Ansiedade, que é muito interessante. Sua ansiedade é temporária e não é perigosa. Veja que interessante isso. Então, quando começar uma ansiedade, se calma. É só a minha amígdala que está apitando lá. Respira fundo, né? Amígdala, calma, amígdala. Não há por que se envergonhar ou se sentir culpado por sua ansiedade. Não tem por que ter vergonha ou ter culpa. É um mecanismo normal dentro de nós isso. É uma amígdala que está disparando porque ela está super sensível a nos cuidar, digamos assim. Não há nada de imoral ou de maligno em se sentir ansioso. Espírita gosta muito de assim, tem algum obsessor aqui, ou alguns religiosos tem algum demônio. Não, né? São processos evolutivos, né? Até pode existir, né? Lógico, né? Mas nesse caso que nós estamos falando, processos evolutivos em que nós estamos aprendendo a criar ligações do nosso cérebro, da nossa parte frontal, com a amígdala e ter mais diálogo com a nossa amígdala internamente. Então, você não está casando isso a outras pessoas. Se tu ficar quietinho, se tu for daqueles histriônicos que dizem, eu estou morrendo, aí tu está perturbando os outros, mas se tu te manter, né, tu não está prejudicando os outros, é um processo teu só. Você está apenas experimentando alarmes falsos. Olha que interessante isso. É um alarme falso. Calma, respira fundo. Né? A ansiedade é simplesmente uma excitação, assim como aquelas provocadas pela corrida ou pelo sexo. A síndrome de pânico, por exemplo, é muito interessante. Tu entra em pânico, né? Que é o excesso da ansiedade, aí tu entra em pânico, tu trava, tu acha que tu vai morrer, né? Aumenta, como eu coloquei da amígdala, aumenta o batimento cardíaco, enfim. Mas se tu tem esse problema do síndrome de pânico, tu tá bem, tu sai de casa, né? Aí quando tu chega para pegar o carro, para pegar onde tu lembra que tu esqueceu alguma coisa, tu tá um pouco atrasado, tu volta correndo. No momento que tu volta correndo, o que acontece? Pela corrida, aumenta o teu batimento cardíaco. Aí o cérebro diz assim, aumentou o batimento cardíaco, é pânico. E a gente entra no estado de pânico. Olha que coisa mais linda e maluca que nós somos. Né? Então, só porque por um processo físico, nós desenvolvemos um processo psíquico, um processo emocional. Então, a gente tem que estar atento a isso. São mecanismos corpóreos, são mecanismos nossos internos que nós estamos aprendendo a lidar com essa... A gente acha que tem um fuquinha, né, o nosso corpo, mas é uma Ferrari, é uma máquina, um computador fantástico que nós temos para nos desenvolver. Né?
Existem as terapias comportamentais, né, que não vou me deter aqui, mas dessensibilização, a redução, respiração, produzir contra os pensamentos. Então, tem a psicologia comportamental, a psicologia positiva, sistêmica, transpessoal, tem várias que podem nos ajudar nesse sentido. A psique com transtornos de humor, né? Então, depressão, mania, transtorno bipolar, nós vamos falar um pouquinho sobre depressão, que está muito em voga atualmente, né? A depressão normalmente está ligada a experiências de perda, né? Então, ela pode ter fatores hereditários, predisposição genética, não é fatalismo, isso é importante a gente colocar, mas uma predisposição genética. Então, se eu tenho uma tia, uma avó que teve problemas, foi até internada, então, ou não, né, mas que teve problemas nessa área, eu tenho predisposição genética e preciso estar atento de ter. Por exemplo, eu posso ter um luto, e um luto é uma coisa profundamente dolorosa para todos nós, passar 2, 3 meses no estado de luto, mas se eu tenho uma predisposição genética, eu posso entrar numa depressão profunda. E eu tenho que estar atento a isso, né? O período pós-parto, com toda a liberação de hormônios, a amamentação, podem gerar uma depressão que antigamente se falava assim, ela está cansada, ou então, mais terrível ainda, agora tu vai ver como é bom criar uma criança, como não é fácil. Não, é depressão. Algumas estão em depressão e precisam ser atendidas. São algumas, né? Mas precisam ser atendidas de uma maneira séria, consciente, lúcida, né? Essa questão da perda, eu tive a oportunidade de presenciar muitas vezes aqueles trabalhadores espíritas que eram presidente de casa espírita, que levava a casa espírita nas costas, e eles faziam tudo. E aí a casa se desenvolve, surge uma nova diretoria e eles deixam de ser os donos da casa espírita. E aí essa perda de poder gera uma depressão profunda. Veja que interessante, né? Porque eles queriam estar naquela UME, naquela UD, naquela... Eles mandam, né? E quando eles não podem mandar, ou eles se afastam, né? Ou eles deprimem. Nós temos aversão à perda, né? Em todo o nosso processo evolutivo, nós tivemos inúmeras perdas, inúmeras vezes. Então, agora nós nos apegamos, né? Tanto a coisas materiais, aqui a gente colocou mendigos, mas nós muitas vezes não somos mendigos, mas estamos cheios de tralhas que não necessitávamos, ou seja, cheios de exigências que pesam a nossa alma, tanto economicamente como emocionalmente, e que nós não necessitaríamos daquilo, nós poderíamos estar bem mais leves sem essas coisas, assim, né? O apego também emotivo, né? Que é assim, o meu filho, a minha esposa, o meu marido, que meu, né? Não é meu, nós todos somos filhos de Deus, irmãos, né? Estamos juntos na caminhada, que coisa linda, vamos juntos na caminhada, um auxiliando o outro, ninguém é de ninguém, não tem esse meu, né? Eu acho que ela aqui não gostou muito do que ela está vendo ali do lado, né? Nesse meu, né? E a gente sofre com isso, né? É interessante nós estarmos atentos a algumas características da depressão endógena, essa depressão mais interna, assim, né? Quando começa desânimo, tristeza sem motivo, desinteresse pelas coisas, pela vida, choro fácil, ideias de morte, um cansaço sem sentido, dores generalizadas ou localizadas, mas sem uma causa, insônia ou excesso de sonolência, mudanças de apetite, a gente pode estar atento, né, a esses sintomas que eu estou com depressão, né? Incapacidade de realizar tarefas simples, eu estou travado, digamos assim, eu preciso procurar um terapeuta. Por quê? Porque às vezes a gente brinca assim, não, vai passar, eu vou vencer, eu vou fazer uma prece, vai me ajudar. Realmente, Jesus ajuda, né? Mas uma das maneiras com que ele ajuda é com a medicina na Terra, as bênçãos da medicina na Terra. Eu me lembro uma vez o Chico, acho que vocês conhecem essa história, ele estava doente, aí o Emmanuel, o amigo espiritual dele, chegou e disse, Emmanuel, eu estou meio mal,
E o Emmanuel disse assim, está mal? Estou mal, o Chico querendo fazer uma, né? Então amanhã eu vou te trazer a providência divina para te curar. O Chico ficou assim, nossa, previdência divina vai me curar, né? Que maravilha, né? No outro dia de manhã ele estava lá esperando o Emmanuel chegou e disse, Emmanuel, já meio que morremos. Trouxe a previdência divina? Ele disse, trouxe, deu para ele, anota aí, uma lista de todos os médicos da cidade. Ele disse, que isso, Emmanuel? Emmanuel diz assim, a medicina é a providência divina na Terra. Está doente, vai no médico. E é interessante como é importante isso, porque a gente acha assim que a depressão é uma bobagem, ou que eu posso levar, e que é bom sofrer. Em primeiro lugar, não é bom sofrer, não tem o menor sentido. Nós temos que ser felizes. Regozijai-vos, dizia Paulo, ou seja feliz. Ele, com todas as lutas dele, dizia, seja feliz. Né? Esse é o mecanismo. Mas se eu mantenho essa depressão, aqui, essa figura que a gente está vendo, aqui na esquerda, é um hipocampo, ou seja, a área em que eu guardo as minhas memórias saudável. E o deprimido, quando nós estamos em depressão, nós matamos células do nosso hipocampo. Olha que grave isso. E nós começamos a destruir o nosso cérebro, e começamos daí a não ter capacidade de guardar fatos, memórias. E por isso, sim, nós daí não enxergamos a vida cada vez mais cinza, mais negra, né? Então, não é simplesmente um estado emotivo, mas um estado físico grave que deve ser tratado. Tem que procurar um auxílio terapêutico, né? Existem os chamados estados depressivos, né? Então, também isso é importante a gente colocar, né? Que agora se conhece mais esse processo, que antes também não se conhecia, e se sabe que a humanidade está passando também por esse mecanismo, que o que é? É uma alteração de valores, né? É uma perda, mas é uma perda não de que eu perdi alguma coisa, mas aquilo que era importante para mim não me serve mais. É uma maturação psíquica. Então, assim, minha vida é trabalhar, 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 e no final de semana comer um baita de um churrasco, né? Só que chega no final de semana eu já não tenho mais aquela vontade de comer aquele churrasco, aquela coisa, né? E aí eu começo, e aí qual é o sentido da vida? Porque eu começo a necessitar de valores mais saborosos, mais elevados. Então, comer, sobreviver, reproduzir, comer, sobreviver, qual o sentido da vida? O que eu quero mais? Eu quero sabores maiores. E todos nós estamos caminhando nesse sentido. E quando chega esse momento, nós entramos no que a gente pode chamar numa adolescência espiritual. Aquilo que nos dava prazer já não nos serve mais, e nós ainda não enxergamos um novo prazer. A gente fica nesse hiato, assim. Segue adiante. Segue adiante que vai aparecer a beleza que está nos aguardando. E Paulo já colocado, tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. Então, se eu estou com uma dor de dente, por exemplo, eu vou procurar a causa, eu não vou dizer assim, não, eu vou sofrer com Jesus, Jesus vai me ajudar. Não, eu vou no dentista, eu vou tirar essa dor. Então, se eu estou com uma dor emocional, eu tenho que procurar um terapeuta. Então, conte-me tudo desde o princípio. Bom, no princípio eu criei o céu e a terra. Esse aqui vai ter um longo período de terapia, parece, né? A gente faz umas brincadeiras às vezes, né? Mas o fato é que ele vai localizar se eu estou com depressão e vai fazer uma terapia medicamentosa também, né? Isso é muito interessante. A gente, se está com problema cardíaco, vai no médico, mas tem problema no coração, toma tal coisa, a gente toma. Está com problema de açúcar, tá. Tá com problema na cabeça. Na cabeça? Né? Isso também é uma coisa que nós trazemos de errada, né? É um órgão, o cérebro é um órgão como qualquer outro órgão e necessita de medicação como qualquer outro órgão, né? Porque a ideia é não só envelhecer, mas envelhecer bem. Até porque, né, a ciência tem nos mostrado que cada vez vai ser maior o período de longevidade. Então, nós vamos cada vez ter uma vida mais longa que seja feliz, saudável, né? Corpo e mente saudáveis. A psique evolui. As conquistas na evolução.
A gente pode falar, nós não vamos nos deter aqui na reencarnação, que nós vamos gradativamente colocando coisinhas na nossa evolução. Em cada vida nós colocamos uma coisa. Então a gente vai encontrar meninos como esse aí, com 5 anos de idade, fazendo isso. Enquanto nós levamos 15 anos estudando para tocar mais ou menos, ele com 5 já toca assim, né? São as conquistas da evolução. O Stephen Wiltshire, quem quiser pesquisar na internet, é um menino, agora já está com 30 e poucos, 40 anos, mas ele parece um menino, ele tem um autismo, e síndrome de autismo, e a brincadeira, digamos assim, com ele é assim, é sair com ele a passear de helicóptero por 20 minutos. Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar passeios sobre Atenas, passeios sobre Tóquio, passeios sobre Roma, passeios sobre Nova York. E aí ele fica olhando a cidade de cima. Quando eles chegam, eles dizem para ele assim, tu quer desenhar o que tu viu? E ele desenha tudo que ele viu. É uma patologia, né? Mas que mostra os potenciais que nós temos, porque nós gravamos tudo que nós vemos. Aí o nosso cérebro faz uma poda, ele corta, ele diz, isso é importante, isso não é importante, corta isso, não corta aquilo, senão nós ficaríamos com a cabeça né, sem capacidade de administrar o nosso dia a dia. Mas ele tem uma capacidade de guardar o que ele viu em 20 minutos e em riqueza de detalhes, o que não trouxe, mas ele tem até coloridos alguns. Então, os potenciais que nós temos. E os potenciais que nós vamos também desenvolvendo na evolução, na ciência. Pitágoras, ali, aquele desenho embaixo do globo, acho que se tivessem me ensinado no colégio que o quadrado da hipotenusa, os quadrados da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, com aquele desenho, ficaria bem mais fácil de entender e de guardar, né? Arquimedes, enfim, todos esses espíritos, nós que fomos estudando, que fomos conquistando, e hoje estamos com uma riqueza de informação, de material belíssima e cada vez mais veloz. O nosso terceiro milênio promete um milênio inacreditável, inimaginável para o que nós temos pela frente aí. Mas nos interessa internamente, a psique mais feliz, né? A neurociência da evolução interna, a nossa conquista. E é interessante que quando nós estamos meditando assim, nós estamos estruturando processos internos. Então, é que a gente sempre fala assim, quando tu vai meditar ou vai fazer uma oração, não pede ou não te centra naquilo que tu não quer. Senhor, me ajude para que eu não seja nervoso, para que eu não seja neurótico, para que eu não seja... Bom, aí tu está ativando mais o teu cérebro nesse sentido. Tu tem que pensar justamente o contrário. Auxilie para que eu tenha mais paz, mais harmonia, mais serenidade, mais equilíbrio, mais alegria. Eu mentalizo, eu boto foco naquilo que eu quero. Aí o meu cérebro começa a trabalhar aquilo que eu quero. Então isso é importante, o foco. E veja o que a neurociência nos traz, em que nós já podemos focar como uma criatura que está galgando uma evolução. Trabalho mais regular, sem esforço, sem estresse, sem se estressar. Dia a dia mais equilibrado. São coisas para nós, né, depois meditarmos sobre esses tópicos. Com mais saúde, menos distraído, ou seja, foco. Se eu estou almoçando, eu vou saborear aquela comida. Se eu estou tomando banho, eu vou me deliciar com aquela aguinha. Se eu estou lendo um livro, foco. Né? Quanto mais eu conseguir foco, mais harmonia eu vou ter. Né? Vou ter uma memória melhor também. Melhora do humor. Né? Diminuição de afetos negativos, ou seja, ansiedade, depressão, hostilidade. Quando eu percebo que está vindo esses aspectos, eu começo, não, pode parar. Né? Aquela outra palavra que eu falei, POF, né? Tira esse pensamento, tira essa emoção. Não quero ansiedade, não quero depressão, não quero hostilidade. Mesmo que esteja vindo uma hostilidade em minha direção, eu não vou
entrar no padrão da hostilidade. E equilíbrio, olha que interessante, eu achei interessante esse aspecto que a neurociência trabalha. Equilíbrio, não é aumento, equilíbrio nos afetos positivos, ou seja, alegria, entusiasmo, energia, porque alegria demais cai na euforia, né? Cai na mania, entusiasmo demais, energia demais, o demais não é legal, é equilíbrio, né? Então eu tenho que estar alegre com tranquilidade, com serenidade. E a maior afiliação social que a gente vai abordar um pouquinho adiante, né? O Peter Kramer nos aborda, foi o primeiro a abordar a questão da cosmética psicofarmacológica, que era a ideia assim, quando se descobriu os psicofármacos, os elementos que nos dariam, nos tiraríamos de uma depressão, nos tiraria de uma tristeza, se pensou assim, tá, então se eu não estou com tristeza e tomar esse medicamento, eu não vou ficar mais alegre? É que interessante, né? Muito interessante esses estudos. Claro que tem todas as questões de ética com relação a isso, mas o Dr. Valentim Gentil, que é outro médico que eu sempre vou recomendar, vocês procurem os estudos, as pesquisas, as palestras dele, da Faculdade de Medicina de São Paulo, do Instituto de Psiquiatria da USP, eles fizeram um estudo com clomipramina, né? Que introduziu alterações de humor e percepção no desempenho em indivíduos normais. O indivíduos normais aqui já também é um trabalho espetacular de conseguir captar indivíduos normais, que eles têm que passar por uma série de testes, de estudos, para ver se eles nunca tiveram uma característica de uma desarmonia psíquica, e os seus familiares, para que não haja também uma herança genética nesse sentido. Então, foi uma luta conseguir esses elementos, conseguiram vários indivíduos, né? E introduziram a clomipramina e houve uma melhora subjetiva do humor e do desempenho, principalmente, né, consistente, uma alteração consistente em 3 de 4 áreas. Tolerância interpessoal, ou seja, eles passaram a ter menor irritabilidade, menor tensão em interações sociais, né, ingerindo clomipramina. A clomipramina ela dá uma certa secura na boca, mas dá esse estado melhor. Eficiência, melhor capacidade de decisão, habilidade de priorizar tarefas e autoconfiança. Interessante, um dos participantes, por exemplo, ele trabalhava numa indústria em São Paulo, que estava ligada a 15 estados filiais, e ele recebia todo o material de todos esses estados e administrava aqui depois para passar prioridades. E ele dizia que era uma tarefa extremamente tensa, né? Porque ele precisava estar constantemente ligado com todas as outras 15 filiais. E durante a pesquisa, ele fazia isso, que até assobiando, pegou até assobiando, fazendo o processo até assobiando, né? Ou seja, sentir-se melhor e com mais alegria. E a característica que foi interessante também é que todos, não foi só todos, depois, no final, é feito um outro questionário e foram perguntados se eles gostariam de continuar tomando no dia a dia, né? E todos disseram que não. Porque, embora eles se sentissem melhor, eles sentiam que não eram eles. Vê que interessante essa percepção que nós temos nossa, né? Eu estou melhor, mas não é meu. Não só pela boca seca, coisa assim, mas não é meu, não sou eu. Isso não sou eu, né? E aí vem a coisa que eu achei mais interessante nessa pesquisa também, é a otimização da resposta emocional, ou seja, todos tiveram esses efeitos positivos? Não, só 35% dos pesquisandos, né, dos pesquisados. 65% não houve efeito nenhum. Houve mudança no padrão funcional do cérebro, mas sem resposta subjetiva, ou seja, não basta também a medicação. Tem que haver uma construção interna já elaborada do espírito, da nossa caminhada, né? O Evangelho, embora abordando outra questão, ele nos coloca assim, né, de Kardec. Muitos, entretanto, os que acreditam nos fatos das manifestações espíritas, ele está falando, não lhes apreendem as consequências.
Ele sabe que existem os espíritos, mas não sabe usar isso. Nem o alcance moral. Ou se apreendem, não as aplicam a si mesmo. Provém isso de que a parte, por assim dizer, material da ciência somente requer olhos que observem. Então, por exemplo, se a pessoa ainda é muito apegada àquele trabalho, àquele processo, e a vida para ela é aquilo, ela não tem uma vida interior, ela não consegue sair daquilo, ela está presa aqui. Vê que interessante isso. Enquanto a parte essencial, ou seja, a conquista de nós mesmos, não é ter, não é fazer, não é aparecer, é ser. Enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, a que se pode chamar maturidade do senso moral. Em alguns, ainda muito tenazes são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito. Que coisa linda isso, né? Mas a psique, inevitavelmente, vai evoluindo dessa animalidade para a angelitude. A Nancy foi uma das colaboradoras da DMS-4. Ela fez estudos muito interessantes, uma psiquiatra, trabalhando, mostrando para indivíduos fotos, ela mostrava fotos e fazia uma ressonância magnética do cérebro enquanto as pessoas viam fotos. Então, mostrava fotos de situações desagradáveis, uma criança passando fome, um desastre grave, e outras fotos agradáveis, um bebê mamando no colo da mãe, crianças brincando. E se a gente olhar ali, ó, as partes em amarelo são as que são ativadas quando nós vemos fotos desagradáveis. Vou botar aqui mais perto. Ali bem no meio do cérebro. E a parte onde está lilás é quando nós vemos fotos de coisas agradáveis. E o que ela percebeu? Que as coisas desagradáveis estão mais ligadas à parte mais primitiva do nosso cérebro reptiliano, nosso cérebro bem primitivo, a gente ainda traz aqueles impulsos de medo, de desgraça. E as partes mais agradáveis, de mais sensibilidade, são do nosso córtex pré-frontal, frontal, né, atrás da frente, ou seja, a nossa área mais desenvolvida. E o que eles concluíram com isso? Que a nossa evolução está construindo novas capacidades de compreensão, percepção e sensibilidade, que antes nós não tínhamos. A gente abordou isso em outro trabalho, né? A gente fala para uma pessoa assim, olha que lindo esse pôr do sol. Ela olha e volta. Ela não enxerga. Mas à medida que nós evoluímos, nós paramos, nossa, olha essa árvore, olha essa flor. Nós começamos a ter mais sabor na vida. E a conquista de si mesmo. Existem vários pesquisadores que vêm trabalhando com isso. O Andrew Newber, da Universidade de Pensilvânia, nós vamos abordar isso em outros estudos, né? Mas ele tem feito estudos muito interessantes sobre a vivência de vidas passadas, estudando o cérebro, de mediunidade. Então, pesquisas muito interessantes. O Richard Davis, junto com outros pesquisadores, trabalharam com o Dalai Lama, com monges, com meditação, e outros com sacerdotes católicos ou beneditinos com oração, para nos levar a essa compreensão de não só ter vida, mas ter vida boa, né? Ou seja, uma vida saudável, com alegria. Esse é o nosso objetivo, é a nossa caminhada, né? E os efeitos que a meditação e a oração geram também nisso, né? Então, algumas características dessa neurofisiologia da psique evoluída: há uma diminuição de noradrenalina em enfrentamento. Então, aquela característica de fera contra fera que nós tínhamos começa a se transformar, embora a gente tenha, digamos assim, alguns leões para matar, como se brinca, às vezes, no nosso trabalho, mas nós já temos a capacidade de parar, serenizar, fazer uma oração, centrar as nossas emoções e caminhar de outra forma, né? Aumento dos nossos níveis de serotonina, né? A pessoa que se dedica, à medida que vai evoluindo, ela vai conquistando maior capacidade de viver com serenidade. Aumento dos níveis de dopamina, ou seja, viver com mais alegria,
né? E nós criamos mais conexões entre o córtex e a amígdala. Então, lembra que nós falamos lá na ansiedade, que a amígdala dispara? Quando nós criamos mais conexões, nós conversamos mais com a amígdala e acalmamos mais a amígdala. Tem um estudo muito interessante que foi feito com o Mathieu Ricard, é um francês, ele se formou em doutorado em bioquímica na Universidade de Sorbonne e depois resolveu se dedicar a ser monge. Então tem um trabalho muito grande, muitas horas de meditação, e aí foi um dos pesquisados nesse trabalho e pelo Richard Davidson. E eles disseram, então, numa das pesquisas, disseram, olha, nós vamos fazer um trabalho que a gente vai te dar um susto, a gente quer ver como é que vai funcionar o teu cérebro. O Paul Ekman é um outro grande pesquisador de emoções, ele trabalha fisionomias também, estava nessa pesquisa, e ele narra, assim, estupefato que ele viu, né? Que o Ricard entra em meditação, né? E quando ele está meditando num ambiente seguro, com um capacete cheio de eletrodos, analisando o cérebro dele, eles dão um tiro do lado dele. Um tiro, um estampido de um tiro, assim. Pá! O Paul Ekman diz que é impressionante que ele não moveu um músculo facial. Ele continuou com o mesmo estado. O cérebro dele não teve um pico de estação, a amígdala não teve. Nós acho que teríamos quase morre, né? Ele continuou profundamente sereno. Terminado o experimento, os pesquisadores perguntaram para ele, mas tu não ouviu o tiro? Ele disse assim, não, eu ouvi. Mas eu disse, isso deve ser experimento. E continuei meditando. Olha que espetáculo isso, né? É uma conquista que o ser humano pode ter, ou seja, todos nós podemos ter. Ele me ofendeu, mas eu vou continuar em paz. Houve tal coisa, mas eu vou continuar em paz, porque eu quero continuar em paz. Esse é o meu tesouro interno, que as traças não roem e os ladrões não roubam, como dizia Jesus, né? Que legal isso, né? Então, o Richard Davidson conclui os estudos dele dizendo que a serenidade pode ser aprendida. Olha só, interessante. Eu tenho ou não tenho serenidade? Se conquista isso. A serenidade pode ser aprendida exatamente como se aprende um instrumento musical. Treinando, se treina para ter paz. E falando em maior afiliação social que a gente abordou lá atrás, a gente gostaria de remeter ao capítulo 17 do Evangelho, o Homem de Bem, e depois nós vamos ter um estudo só sobre isso, mas nós gostaríamos de fazer um rápido resumo, remeto vocês a lerem lá. O que seria esse homem de bem? Um homem com amor, simplicidade e fé. Essas são conquistas naturais que nós vamos obtendo. Amor, né? O Evangelho nos diz, em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado, só tem sensações. Veja, vamos evoluindo. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Veja como isso vai brotando em nós, naturalmente. A lei de amor, justiça e caridade, né? Então, a fraternidade, ou seja, fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizesse. Isso é algo que a humanidade já está conquistando calmamente, lentamente. Estamos interiorizando isso, né? A igualdade, que na verdade se fala em equidade, ou seja, eu preciso ter igualdade com equidade, ou seja, não é exatamente igual, porque um é deficiente visual, o outro não tem um membro, o outro não pode caminhar. Então, assim como existem essas deficiências físicas naturais do processo evolutivo, existem as deficiências internas. E eu preciso compreender isso no outro. Ele ainda não tem a visão desse aspecto. Ele ainda não pode caminhar nessa trilha. Então, a gente tem que amar, né? E aí entra a caridade na compreensão do outro, no estado em que ele se encontra, no processo em que ele está
vivenciando, né? A caridade, a gente sempre pega muito aquela coisa do dinheiro, de dar alguma coisa. Essa é a menor caridade. A verdadeira caridade é desejar profundamente que o outro saia do sofrimento, né? Sem que a gente se perturbe. Compaixão é isso, é não se perturbar e fazer de tudo para que o outro encontre o caminho que liberta do sofrimento, né? No estágio que ele se encontra, né? E aí nós temos a conscientização da família humana, que é a diferença, esse tempo nós falamos até num outro trabalho, numa live, qual é a diferença entre conhecimento e consciência. A gente dá aquele exemplo assim do médico que fuma. Um médico que fuma, ele tem conhecimento de que fumar faz mal, mas ainda não tem consciência do que ele realmente está fazendo para ele, né? Então, às vezes, a gente tem conhecimento de que é a família humana, mas ainda não tem consciência de que qualquer um desses rostinhos quer ser feliz, em qualquer parte do globo, quer ser feliz, e é nosso humano. E a gente, o que puder fazer, nem que seja uma oração, para que sejamos todos felizes, esse é o nosso objetivo. Questão 540 do Livro dos Espíritos, que a gente seguidamente repete. Qual o objetivo? Crescer e fazer crescer. Simplicidade, né? Dentro daquele amor, simplicidade e fé, né? Como dizia Jesus, ser como as criancinhas, né? Não tem nada que aparecer, não tem, sabe, ser puro. Então, sempre, as crianças, nós estamos sempre em beta, o nosso cérebro sempre, a criança está em alfa. Veja que interessante, o cérebro da criança funciona em alfa, e alfa é o estágio que nós entramos quando oramos. Então, é um exercício de passarmos um pouco mais por foco em alfa, andarmos mais focados, saboreando, simples, sem ter que mostrar nada para ninguém, parecer nada para ninguém. A vida fica muito mais saborosa. Meu jugo é leve e meu fardo é leve, meu jugo é suave, dizia Jesus, né? E fé, por fim, né, é novamente a ideia entre conhecimento e consciência. Eu conheço que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é nosso Pai, Pai de amor. Mas conhecer é um passo. Ter consciência de que realmente Ele é isso, se realmente Ele é o nosso Pai de amor, relaxa, te entrega ao Pai. Saboreia a vida, porque o Pai está cuidando de nós com imenso amor. Os amigos espirituais, desde que nós nascemos, cuidam passo a passo da nossa primeira gripezinha, do nosso primeiro processinho, de quem que nós nos encontramos, aonde que nós tínhamos que ir, cada experiência que nós tínhamos que passar, e vão continuar nos cuidando com imenso amor até desencarnarmos. Vamos nos encontrar do lado de lá e nos milênios vamos seguir sempre amparados. Então, relaxa no Pai. Jesus, quando estava se despedindo na última ceia, ele ora ao Pai e pede ao Pai pelos discípulos, santifica-os na verdade. Olha que lindo isso. Ele pede isso para todos nós. Ele não pede que nos coloque em palácios, em facilidades, em mordomias. Não, ele quer que nós sejamos santificados na verdade. E Emmanuel nos coloca assim: não nos referimos a recompensas banais. Olha o que é o processo da evolução. Destacamos o engrandecimento espiritual. Sabe quando tu olha para aquela pessoa e vê uma nobreza na fisionomia, no padrão vibratório do verbo, tu percebe assim que tem uma coisa especial, porque é a conquista. A iluminação divina, quando ela começa a ter um pensamento holístico, uma percepção muito mais ampla da vida, das coisas, da humanidade, e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum, mas que estamos caminhando. Então, como dizia Richard Davidson, a serenidade pode ser aprendida como se aprende um instrumento musical, ou seja, como? Praticando. Todo dia ao amanhecer, dedica uma horinha para mentalizar as tuas conquistas, direcionar o teu caminho, e aí agradecer a Deus pelos potenciais e pedir que Ele abençoe os nossos propósitos.
esse exercício diário vai modificar o nosso cérebro, a nossa caminhada e acelerar a nossa evolução no amor, na simplicidade, na fé. E Emmanuel, encerrando, nos diz assim: é necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente, firme, ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará, então, a esfera íntima, conduzindo desde agora, desde a Terra, a gloriosa ressurreição no plano espiritual, ou seja, a conquista é já. Somos construtores de nós mesmos. Isso é que é lindo, nós é que vamos fazendo esse processo. Ninguém faz por nós, nós fazemos. E nós podemos dar dinâmica nisso. E o Nelson Mandela citava esse poema que eu acho lindo. Eu agradeço a Deus por me permitir que, por maior que seja a luta, eu sou o dono do meu destino. Eu sou o capitão de minha alma. E como dizia o nosso amorzão, vós sois deuses, brilha a vossa luz. Era isso, então, que nós gostaríamos de colocar. Muito obrigado, até a próxima.